O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das coisas mais exigentes da nossa vida, se conta os relacionamentos humanos, as nossas relações de amizade, que podem certamente nos fazer criar mais de uma asa e com ela voar o céu. Vamos pensar, por exemplo, os que são casados, tem um companheiro, uma companheira que vai te ajudar a voar mais alto e chegar mais depressa ao céu. Ou como um grande amigo que te acompanha ao longo desta vida. As boas relações nos ajudam a voar mais alto, a decolar mais depressa, a chegar mais rápido ao céu ou ainda nesta vida à santidade. Por outro lado, se nós não soubermos viver bem essas relações, podemos levar um ao outro ao buraco, como diz Jesus no Evangelho. Pois bem, o Papa Francisco diz que Jesus nesse Evangelho nos dá algumas recomendações para que a gente possa trilhar bem o caminho espiritualmente, progredir bem espiritualmente nesta vida. E aí, Jesus começa perguntando no Evangelho, presta atenção no Evangelho: pode um cego guiar outro cego? A resposta é, claro que não. Por quê? Porque os dois vão cair no buraco. Em se tratando de relações, começa a falar das relações que existem entre aqueles que um guia o outro. Pais dos filhos, os chefes aos empregados, os coordenadores aos subordinados. Falar dessas relações, os padrinhos aos seus afilhados. Se você é cego, você não pode guiar. E tem muito cuidado se você está guiando alguém. Mas o que seria uma pessoa cega? Por exemplo, nesse contexto, pensemos o seguinte: a igreja tem, pautada na Sagrada Escritura, um grande arcabouço de doutrina que serve a Deus, guiados por ela. Nós sabemos, todos nós que estamos aqui sabemos, que participar da missa domingo é uma obrigação do coração de todo cristão. E se você não vem, logo você está pecado, você se confessar. Ah, não vim por qualquer coisa, por preguiça, porque não deu tempo. Não deu tempo, meu irmão. Você não tem nem vergonha de dar essa desculpa. Tem 4 missas só nessa igreja, no domingo.
sem contar uma sábado. Aí, você é responsável por guiar alguém. Vamos supor, neste caso, o teu afilhado, tua afilhada. Ligou, foi para a missa hoje? Não, não fui, meu padrinho, não fui. Estou aqui, estou meio com preguiça, vou ficar em casa hoje. Aí o padrinho, que é muito católico, está sempre na igreja, diz: realmente não faz diferença, semana que vem você vai. Cego. Pode um cego guiar outro cego? Claro que não, porque senão vão cair os dois num buraco. Não conhece, e se conhece, prefere fechar os olhos àquilo que a igreja orienta, pautada na palavra de Deus. Para não ficarmos sem exemplos, pensemos. Você teve notícia de que uma pessoa que mora lá no seu condomínio, uma menina de 17 anos, estava namorando e passou dos limites e engravidou. Meu Deus do céu. E você está na igreja sempre. Você vai aconselhar a mãe dela e que a mãe está lá pensando em fazer o aborto na filha, vai levar na clínica, acha que vai fazer isso e pergunta a você: o que é que você acha disso? O que se espera de um bom católico, um bom cristão, que entende que o Senhor é o Senhor da vida e Ele quem dá a vida e só Ele pode tirar? Você vai dizer: de jeito nenhum. Isso não pode ser feito. Mas um cego, como diria: não leve numa clínica não, dê um chazinho de não sei o que resolve. Pode um cego guiar outro cego nesse contexto? Essas relações, elas estão indo para o céu ou descendo para o buraco? E quando digo buraco, meus irmãos, esse buraco que Jesus fala é bem mais embaixo. Como disse no evangelho da semana passada, é um buraco onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. É o quinto dos infernos mesmo. Guiando um outro cego, cairão os dois num buraco. Assim, essas relações doentias e cegas daquilo que Jesus Cristo orienta a nossa vida. Segue o Senhor a dizer: um discípulo não pode ser maior que o mestre. Se o discípulo se esforçar bastante, ele vai ser igual ao seu mestre. Quer dizer, você que está aqui na igreja hoje, preste atenção, acorda. Qual a sua meta? A sua meta é ganhar na Mega Sena? Bom, pode ser, tem que ser desse sorte. A sua meta é construir uma casa? A sua meta espiritual, irmão, é ser a medida de Jesus Cristo. É ser parecido o máximo com Ele. Essa é a sua meta, é a minha meta. É a nossa meta, a meta nossa de cristãos. Parecer-se o máximo com o Senhor Jesus Cristo. Aí, tem gente que confunde essa máxima e diz assim: eu faço parte da igreja. Eu faço parte do grupo tal. Se eu não estiver no grupo, o grupo acaba. Se eu não estiver fazendo aquilo, aquilo não acontece. Se eu não estiver na missa, a missa não acontece. Bom, então, na verdade, é a mesma medida de Jesus. E não você ser Jesus ou ficar se achando Jesus Cristo. Mais humildade, baixa a bola. Você não é tão indispensável assim. Quer dizer, se temos nesta celebração uma pessoa cantando, outra filmando, ótimo. Mas se não tiver, a missa acontece? Acontece. Se tiver ministros, coroinhas, se tiver aqui acólitos, se tiver aqui cerimoniários, alguém para fazer o comentário, ótimo. Se não tiver, a missa acontece? Acontece do mesmo jeito. Se esse padre aqui não tiver, a missa acontece? Acontece, graças a Deus. E se não tiver ninguém na igreja, hoje todo mundo decidiu dar o cano num padre, não vem ninguém na igreja, a missa acontece? Acontece, porque o padre pode celebrar sozinho. Não só pode, como deve. Então, essa igreja da qual você faz parte, você é membro fundamental nela, mas essencial é só Jesus Cristo. Só.
Só o Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos com a sua presença, mas não se ache tanto. Seja mais humilde. E esse conselho vai de um modo especial para as pessoas que participam de pastorais, de grupos, de movimentos. Quem é aqui que participa de algum grupo da igreja? Levante a mão para eu ver. Muito bem, muita gente, graças a Deus. Que bom. Um discípulo não é maior que o mestre. Por isso não se ache tão indispensável quanto Jesus Cristo nas suas relações, na relação de igreja, nos seus grupos. E aí um outro conselho. Se o primeiro é não deturpe aquilo que o Senhor anuncia, não seja um cego a guiar outro cego. Se o segundo é tenha humildade nas relações, o terceiro Jesus diz, não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Porque você fica apontando o dedo para o seu irmão, para os erros do seu irmão, e você não olha os próprios erros. Tem gente que tem gente que é PhD em criticar os outros. Tem gente que é PhD em apontar o dedo para os outros. São especiais, sabem demais apontar o erro dos outros. Eu aprendi na escola, ainda na minha tardia infância, que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para a gente. 3 apontando para a gente. 3 acusando enquanto você acusa um. Então, meus queridos, olhar e criticar tem um monte de gente. Fazer e ajudar, nem tantos assim. Poucos. Por isso, cuidado nas relações quando você se torna o juiz de todo mundo. Cuidado quando você encontra aquela pessoa que fala mal de todo mundo, que olha os erros de todo mundo, que aponta os erros de todo mundo que está na igreja. E aí o conselho, se vier alguém, por exemplo, vem seu José, porque tem homem que é fofoqueiro que é um horror também. Vem seu José dizer para o padre, padre, o senhor conhece Dona Maria? Conheço. Aí ele diz, não vale nada. O senhor conhece Pedro? Conheço. Não vale o que o gato enterra. O senhor conhece João? Conheço. Pois bem, o que ele bota para fora tem mais valor do que ele. E começa a criticar todo mundo. O que é que você deve fazer com uma pessoa dessa? Saia correndo, fuja de uma praga dessa, porque o próximo é você. Você é o próximo. Não dê asas a gente assim. Fuja. Se afaste. Porque é esse tipo de pessoa que gosta de olhar o cisco no olho do irmão, mas a trave que está inteira no olho dela, ela não vê. Critica e aponta os pecados de todo mundo, mas faz tempo que não vai no confessionário fazer uma confissão. Tenha medo, meus irmãos, minhas irmãs, de quem é PhD em olhar a vida dos outros e acaba se tornando a pior espécie de cristão, que são os hipócritas, como diz Jesus. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Por fim, e dizer praticamente como que a mesma coisa do que tenho dito, nas relações a gente precisa ter um cuidado com a língua. Peguem a primeira leitura em mãos, meus amados. Vamos ver o versículo 8, o último versículo da primeira leitura, e vamos ler juntos. Não elogies antes de ouvi-lo falar, pois... E como se repetisse quase que a mesma coisa no Evangelho, o último versículo. A segunda frase, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala, está cheio. Cuidado os fofoqueiros, mas cuidado também as pessoas que têm uma língua solta para xingar.
Boca porca, já viu? Só sai M, reticências da boca. Parece que puxa a orelha e dá descarga pela boca. Gente que adora xingar e chamar para si e atrair para si e para dentro da sua casa, do seu lar, xingamentos. Porque o homem mau tira coisas más do seu coração e elas saem pela boca. Se tem alguém do seu lado, dentro da sua casa, que vive assim, xingando mais do que o... Dá uma cutucada agora. Né? Pensa nela, mas eu digo uma cutucada, não é ficar cutucando não. É chamar a atenção da pessoa. Tem um conselho, padre, para quem xinga bem. Se você é essa pessoa, um conselho vai para você. Toda vez que você xingar, você faz assim, ó. Toda vez. Tem gente que vai ficar com a cara vermelha a semana toda, mas vai resolver o problema. Freia a língua, porque o que sai da boca não tem como recolher depois. E a gente acaba estragando relações, acaba destruindo amizades, destruindo relacionamentos antigos e duradouros pelo que sai da boca. Caríssimos irmãos, que Deus nos conduza sempre mais à perfeição e contemos uns com os outros para a nossa santificação e para que chegamos ao céu. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,